Me alegro muito por estar na presença de Deus em mais uma quinta, né? Eu sei que o Senhor fará grandes coisas, assim como já tem feito neste lugar. Amém? Aleluias. Eu confesso aos irmãos que hoje eu me encontro um pouco nervoso, um pouquinho nervoso, porque é uma palavra que Deus ministrou no meu coração já tem alguns dias. Na verdade, já tem quase um mês que essa palavra arde no meu coração. E dentro dessa semana eu orei, busquei do Senhor no trabalho, onde eu estava ali, né? E às vezes não com palavras, mas meditando na palavra de Deus o tempo todo, pensando sobre o assunto, nos cultos aqui também, adorando o Senhor e pensando sobre esse assunto. E é algo que desde o dia que o Senhor falou comigo, Ele falou que queria falar comigo também, mas que era em especial para a igreja, para nós como igreja. E eu me sinto muito honrado por ser escolha de Deus nessa noite. Eu me sinto alegre por isso, e eu não falo isso da boca para fora. Eu me sinto alegre mesmo, pois Deus, Ele faz muitas coisas. E quando eu vejo que Ele simplesmente nos usa, porque Ele é Deus, não por merecimento, eu me alegro demais. Porque a gente não é merecedor do amor de Deus. A gente não é merecedor do grande amor de Deus. E ainda assim Ele tem prazer em falar conosco. A gente tem um prazer imensurável de ouvir a voz de Deus, né, irmãos? E sentir a presença do Senhor. Como é bom, né, irmãos? A gente sentir a presença desse Deus tão poderoso. Amém? Aleluia. Pega no celular aqui rapidinho. Aleluia, Jesus. Abri a Bíblia aqui para me ajudar. Também no celular. Aleluia, Jesus. A gente já vai entrar na mensagem. Vai adorando a Deus enquanto isso, exaltando o nome do Senhor, porque eu sei que o Senhor tem algo a fazer na sua vida hoje. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 8. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E diz assim: por isso quero que vocês lembrem de conservar vivo o dom de Deus que vocês receberam pela imposição de mãos. Pois o Senhor nos deu um espírito não de medrosos, mas pelo contrário, nos deu um espírito que nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor. Só esses versículos. Senhor Deus, amado Pai Jesus, eu quero me pôr em Tua presença mais uma vez em oração. Eu sei que a irmã Ilana já orou aqui, Senhor Jesus, abençoou e como sentimos a Tua presença na oração dela. Mas humildemente eu quero me colocar em Tua presença em oração nesse momento e te pedir nessa noite que o Senhor me conduza dentro da Tua palavra, que o Senhor me ajude a transmitir aquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração, aquilo que o Senhor já falou comigo, que a Tua igreja saia nessa noite daqui um pouquinho mais entendida de Ti. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor nesse momento possa ministrar sobre cada um o Teu Espírito, para que o Teu Espírito ministre na vida deles em nome de Jesus, para que eles saiam daqui entendedores da Tua palavra, para que eles saiam daqui sabendo que o Senhor é um Deus que nos ama e que tem importado com essa igreja, e como eu vejo a sua importância, Senhor Jesus, com essa igreja, e como eu vejo que o Senhor tem se importado conosco, tem nos ensinado, nos exortado, nos preparado, Senhor Jesus, para algo novo. O novo do Senhor já está chegando, e eu sinto isso, e que nós como igreja possamos entender e viver e sentir o algo novo do Senhor, que venhamos abraçar e receber, que a gente venha nos tornar homens novos, para receber o Teu vinho novo também, pois eu sei que o Senhor tem novidade para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. E amém. Pode se sentar, irmãos? Aleluia. Eu estava meditando esses dias e eu não sou muito de colocar tema na minha mensagem, não.
pastor ultimamente ele cobrou, como é que vocês começam a mensagem e não sabem nem o tema antes, né? E eu queria intitular essa mensagem dessa noite de Vencendo o Medo que nos paralisa. Vencendo o medo que nos paralisa. E por que isso, irmãos? Eu dentro desse mês, enquanto eu não lembro quem estava ministrando aqui, a qual o Senhor ministrou essa palavra no meu coração e colocou isso sobre o meu coração. E eu falei assim: Senhor, muitas vezes a gente tem um chamado, a gente tem algo glorioso da tua parte. Muitas vezes o Senhor já entregou sobre as nossas mãos, já derramou sobre nós o teu azeite da unção. E o que nos faz muitas vezes parar? O que muitas vezes nos faz não prosseguir, não voltar em exercício aquilo que o Senhor tem para nós? Aquilo que o Senhor já derramou, já ministrou, já nos encheu. E Deus ali, enquanto estava ali fora, Ele falou assim: muitas vezes é o medo que nos paralisa. É o medo de fazer algo novo, é o medo de viver algo novo, é o medo de nos colocar numa posição a qual a gente não estava. Muitas vezes a gente tem medo de sair da nossa zona de conforto. Eu estava vendo um vídeo esses dias, né, falando que a gente que não tem tanta condição financeira, a gente não tem zona de conforto, né, a gente já nasce desconfortável. Mas muitas vezes a gente está na nossa zona de conforto ali, no nosso lugar, né, e a gente tem medo de fazer algo novo. Tem medo, às vezes, de botar em prática aquilo que o próprio Espírito Santo já ministrou sobre a sua vida, já ministrou sobre você. E é esse medo que nos paralisa. E eu queria nessa noite falar e tentar explicar um pouco sobre esse medo. E tentar de alguma forma ajudar a nós como igreja a vencer esse medo. Para a gente conseguir avançar. Ralf estava falando aqui na pregação que ele ministrou. Ele falou que a gente, eu não vou lembrar tudo agora, mas ele falou algo importante, por exemplo, que a gente, quando chega em um nível novo, a gente não consegue mais retroceder. Ele usou até uma figuração aqui no dia. E com o Senhor é isso, às vezes falta a coragem para a gente viver algo novo. A gente às vezes falta essa coragem para transpassar o medo e falar assim: não, Senhor, eu vou viver o que o Senhor ministrou sobre mim agora. Amém? Aleluia. Pedro, Mateus capítulo 14, versículo 22, vai nos contar uma história sobre Pedro. Creio que todos nós já conhecemos essa história aqui. Vou pedir só para me ajudar um pouquinho. Capítulo 14, versículo 22. Vai nos contar uma história que os discípulos estavam com Jesus e Jesus ele manda eles atravessarem o mar naquele lado, ir para o outro lado. E vai dizer, quando eles estão ali pela metade, que começa a vir um vento forte e começa a jogar as ondas sobre o barco. E naquele momento eles começam a ver vir alguém. E esse alguém era Jesus. Esse alguém era Jesus que estava vindo. E vai dizer que eles têm muito medo, achando que é um fantasma. Vai dizer que eles têm muito medo pensando isso. E Jesus logo fala assim com eles: fala: ei, tenha calma, tenha paciência. Acalme-se, porque sou eu, Jesus. Sou eu quem está com você em todo o tempo. Que estamos andando junto a todo esse tempo. E aí aqueles homens se acalmam. E Pedro, ele logo fala algo a Jesus. Ele fala assim: Senhor, se é o Senhor mesmo. Ele ainda não estava acreditando que era Jesus. Mas ele fala: se for o Senhor mesmo, manda que eu vá até a ti. E vai dizer que Pedro, ele desce do barco. E ali ele começa a viver algo extremamente novo, que a gente só viu Jesus fazendo até então, que era andar sobre as águas. E Pedro, ele começa a andar sobre as águas. E aí quando ele chega em um certo ponto, ele começa a olhar ao seu redor e começa a temer. E ele começa a afundar. E começa a gritar socorro, pedindo socorro a Jesus. E Jesus, ele vai pegar Pedro, levantar Pedro e colocar no barco. E por que eu estou falando um pouquinho sobre Pedro? Porque, irmãos, eu estava meditando em casa e Pedro, ele estava vivendo algo maravilhoso de Deus. Ele estava vivendo algo inédito.
Somente Jesus tinha andado sobre as águas, mas ninguém. E Pedro estava vivendo esse algo novo. E ele começa a caminhar até Jesus, vivendo algo novo, vivendo novidade de vida para ele. Vivendo uma experiência maravilhosa, irmãos. Eu não sei se vocês imaginam assim, mas eu imagino que é maravilhoso você estar andando sobre as águas e logo à frente está Jesus te esperando. É algo poderoso, é algo que a gente só vê Jesus fazendo. E Pedro ele consegue. Mas vai dizer que o medo entra no coração, não fala com essas palavras, mas Pedro ele começa a olhar ao seu redor e começa a ter medo. E o medo entra no seu coração e ele começa a afundar. Ele começa a parar de viver o algo novo de Deus. Ele começa a parar de viver aquilo que estava acontecendo com ele, que era maravilhoso aos olhos humanos. Talvez se ele não olhasse ao seu redor e não tivesse medo, ele tinha chegado até Jesus e voltado andando com Jesus até o barco. E a gente ia conhecer a história diferente. Mas você entende que o medo paralisou o milagre. O medo paralisou algo novo. O medo paralisou aquilo que Deus tinha planejado para ele. E eu peguei algo interessante sobre Pedro. Pedro, ele tinha um alvo. O alvo dele era Jesus. Irmãos, quando ele desce daquele barco, ele já fala com Jesus. Ele fala: se for o Senhor, fala para mim ir até o Senhor. Ele tinha um alvo, era ir até Jesus. Era ir chegar até Jesus. Ele saiu com o seu alvo do barco, senão ele nem tinha saído, senão ele tinha esperado só Jesus vir. Mas ele tem um alvo, ele fala assim: meu alvo é Cristo, meu alvo é Jesus. A minha caminhada até lá, não sei quantos metros era, mas ele falou: a minha caminhada é até Jesus, eu tenho que chegar nele. Ele saiu com um alvo. Mas a gente para entender que às vezes o medo nos cega e nos tira o nosso alvo. Se a gente parar para entender sobre Pedro e ler a história lá, vai saber que ele tinha um alvo. E o medo tira esse alvo que é Cristo. E ele começa a afundar. E ali então ele começa a gritar por socorro e pedir por socorro. E o alvo que ele tinha em Cristo, os projetos que ele tinha em Cristo, foram anulados pelo medo. Então, irmãos, o medo tem essa força sobre as nossas vidas. Muitas vezes a gente está vivendo o extraordinário de Deus. Milagres, maravilhas, derramar de unção, ser cheio do poder e da graça. Irmãos, se a gente parar para pensar aqui, desde o início aqui dos cultos, não faltou Deus, não faltou unção. Talvez você não sentiu se você estava desligado. Mas eu falo assim, eu falei com Deus, eu falo: Senhor, eu quero me voltar com algo novo, como se eu fosse me converter novamente. Quando eu vim para cá, eu vim nesse culto. E eu confesso aos irmãos que eu tenho vivido algo novo dia após dia. Irmãos, cada culto que eu chego aqui, eu tenho sentido uma presença tão maravilhosa, um derramar de unção tão grande. Mas a gente tem que entender também que, assim como Pedro, se a gente começar a ter medo, a gente começa a parar de viver o algo novo de Deus. A gente começa a perder experiências devido ao medo. Pedro ele tinha um alvo. Todos nós aqui somos cristãos. Amém? Todos têm um alvo. Então que a gente consiga prosseguir até o alvo. Que a gente não venha ser parado pelo medo. Que a gente não venha ser parado por esse medo que nos paralisa, que nos faz afundar, que nos faz descer e nos faz perder o foco de Jesus. Amém? A gente também, lendo lá no livro de Jonas, a gente vai pegar a história de Jonas. E Jonas, Deus chega a ele, chama ele e fala assim: Jonas, desce até Nínive, vá até Nínive, porque eu quero falar algo a Nínive através de você. E vai dizer que Jonas, na palavra, que ele teme, ele fica com medo daquele povo. E dali ele desce para Jope, entra num navio, e naquele navio começa a vir tempestade, eles jogam na... A gente já conhece a história. E Jonas ele vai para um ventre de um peixe. Porque, irmãos, eu estava parando para meditar esses dias aqui, o pastor estava ministrando, ele passou sobre Jonas. Eu falo, às vezes não tem o nosso medo, às vezes não tem o nosso erro. Deus nos protege. Irmãos, eu estava parando para pensar, falei, desde que
jogaram ao mar, se Deus não providenciasse um peixe para pegar ele e levar até o porto novamente, ele morreria afogado. Ele não ia conseguir nadar tudo novamente. Então, às vezes, até no nosso medo, o Senhor nos pega no colo e fala assim: ei, vamos até eu te guiar. E vai dizer que Jonas ele tem medo, ele passa ali 3 dias no ventre com peixe, Deus trabalha com ele, Deus se manifesta na vida dele. E a gente já conhece a história, ele chega até ali, se converte, se arrepende. Mas o interessante é sobre o medo de Jonas. Jonas ele tem o medo de fazer aquilo que Deus mandou. Jonas ele tinha um projeto que Deus tinha colocado para ele executar. Isso é muito interessante. Deus tinha um projeto não de punir aquela cidade. Em todo o tempo Deus sabia que o povo de lá ia se arrepender. Então Deus tinha um projeto de salvar as pessoas daquela cidade. Era o projeto de Deus para a vida daquela cidade. E devido ao medo de Jonas, aquele projeto quase foi interrompido. Quase foi. Se não fosse Deus que intervisse e fazesse com que tudo acontecesse para que chegasse até Nínive, aquelas pessoas talvez tinham se perdido, devido ao medo de um homem de entregar aquilo que Deus mandou entregar. E a gente, às vezes, como cristão, é assim também, irmãos. A gente deixa que o medo prejudique os planos de Deus nas nossas vidas. Você entendeu que, primeiramente, Pedro, ele tem um alvo, é nossos planos em Deus. Agora, Jonas é os planos de Deus para o homem. E às vezes o medo nosso paralisa os planos de Deus para o homem. Talvez você, Deus já te incomodou tantas vezes para chegar até alguém e falar assim: irmão, se arrependa porque Deus está falando. E você ficou com medo e não falou. E talvez aquela pessoa se perdeu por isso. Talvez quantas vezes agora está vindo um negócio aí novo, né? Um revestimento de poder nas terça-feiras. E eu creio que a gente vai ser revestido do poder do Espírito Santo, porque Deus tem algo novo para essa igreja. E talvez você vai ser incomodado por Deus a fazer algo para Ele. Talvez não, com certeza vai. E muitas vezes você vai escolher entre o medo e a coragem. E escolha a coragem, porque o medo não só pode te prejudicar, mas pode prejudicar também os planos de Deus para outras pessoas através da sua vida. Assim como aquele povo estava sendo prejudicado. E eu coloquei aqui: o nosso medo pode nos impedir de chegar ao nosso alvo. E o nosso medo também pode impedir os projetos de Deus para a vida de outras pessoas através de nós. Isso é muito importante. Você entendeu que o medo às vezes nos realmente paralisa? Às vezes o medo realmente nos faz mal. Eu falo de medo, não de temor, que são coisas totalmente diferentes. E já foi ministrado que eu creio que todos sabem o que é temor e o que é medo. Entende que o temor é o respeito a Deus. Então que a gente não permita que o medo entre em nossos corações e nos impeça de crescer na presença de Deus. Amém? Davi, 1 Samuel 17, do 1 a seguir, vai falar que estava o povo de Israel ocupado ali com o rei Saul. E de repente vem um gigante chamado Golias. E ele começa a afrontar aquele povo, a nação escolhida de Deus. E aí a gente vai ver um jovem rapaz que ele vai simplesmente pegar uma pedra, 5 pedras, uma funda, e vai de encontro àquele gigante, batalhar contra ele, confiando somente em Deus. Confiando somente em Deus. A gente aqui agora começa a ver o contrário do medo, que é a coragem de fazer algo em Deus. Irmãos, Davi ele tinha tudo para estar com medo naquele momento. Ele tinha tudo para estar com medo. Irmãos, eu tenho quase 1,90 de altura, 1,86. Se eu vejo um cara de quase 3 metros vindo para mim para brigar, eu não vou falar em nome do Senhor não, porque talvez eu não tenha fé suficiente para isso. Mas a gente vê que Davi, eu creio que era menor do que eu, porque a Bíblia descreve que ele tinha estatura baixa. Então ele era menor do que eu. E ele ali vai confiando em Deus. Ele
fala assim: não vou contra ti com pedras, mas eu vou contra ti em nome do Deus dos exércitos, em nome do Deus Todo-Poderoso. Eu entendo que já há uma qualidade que nos vai ajudar a vencer esse medo que nos paralisa, é a confiança em Deus. É a confiança em Deus. É saber que Deus está nos mandando, Ele está nos garantindo. É saber que se Deus falar assim: ei, irmão, vai sobre alguém, entrega uma revelação, ou vai sobre alguém e ora que ela vai ser curada, é você confiar não em você, que a gente não tem poder nenhum. É confiar no Deus Todo-Poderoso e falar assim: ei, doença, saia em nome de Jesus, porque Ele me mandou. Você já parou para pensar que Davi, se ele não fosse em nome do Senhor, talvez ele não estava marcado com essa vitória na vida dele, como um homem que não perdeu guerras, porque ele confiava em Deus. Ele sabia que o que Deus mandava ele fazer, Deus garantia. E eu quero que você, como igreja, que a gente como igreja entenda que quando Deus manda, Ele garante. Quando Deus manda, Ele dá um projeto, Ele dá um início, meio e fim, fala para fazer assim, assim, assim. Deus é assim. Deus, Ele age nos detalhes. Talvez Deus falou para você fazer algo, já falou, já te incomodou durante esses dias. Comece a botar em prática. Comece a jogar esse medo de lado e falar assim: não, eu vou confiar em Deus. Eu vou confiar no Senhor. Eu vou confiar nesse Deus Todo-Poderoso que pode fazer todas as coisas através da minha vida, não porque eu sou bom, não porque eu sou maravilhoso, não porque eu sou cristão, não porque Ele é Deus e Ele me escolheu sendo miserável. E Deus vai revelar coisas grandes. Deus vai manifestar coisas grandes. Amém, irmãos? Estão entendendo? Aleluia, Jesus. E o segredo é confiar, irmãos. Confiar em Deus, assim como Davi confiou. Lucas 22, 42. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu queria falar um pouquinho sobre alguém que é o nosso maior exemplo de coragem. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. A gente entende que Jesus, sendo Deus, sendo todo-poderoso, Ele não precisava vir à terra. Mas em momento nenhum Ele teve medo de descer à terra para morrer por mim e por você. Ele em momento nenhum teve medo de falar assim: Pai, eu vou, porque eu preciso que Yuri um dia esteja na sua presença, e sem eu ir ele nunca vai conseguir chegar aos meus pés. Jesus é um homem extraordinário, Ele é Deus, Ele é todo-poderoso, e Ele é um exemplo de coragem. A gente lembra, eu vou ler com vocês, Lucas 22, capítulo 42, diz assim: Pai, se quiseres, afasta de mim o cálice desse sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas que seja feito o que tu queres. Jesus, Ele está no Getsemane, e Ele tem medo naquele momento, porque Ele já sabia que ia ser crucificado. Eu creio que vinha ansiedade, vinha medo, tudo junto, uma mistura de sentimentos. E Ele ora a Deus e fala assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não passe sem que eu o beba. A gente entende, a gente vai ver que Jesus, a partir dali, ele é preso, cuspido, machucado, crucificado, morre e ao terceiro dia ressuscita e está conosco nessa noite. A gente já conhece a história de Jesus, porque é a história mais contada na igreja, e a história mais linda que tem na Bíblia, eu creio eu. Pelo menos eu sou fã de Jesus, e eu não escondo isso para ninguém. E Jesus, Ele naquele momento ele tem medo. Mas o interessante, que é uma das qualidades também, algo que nos ensina a vencer o medo. Jesus, Ele desceu à terra com um propósito. Jesus, Ele desceu à terra com um propósito. Qual era o propósito de Jesus? Religar o homem a Deus. Para que nós possamos
novamente falar com o Pai, para que a gente pudesse ter direito a estar com Deus, e Deus está conosco, porque o Espírito Santo está conosco, e um dia a gente morar com Deus nos céus. Esse era o propósito. Jesus, ele estava aqui com um propósito. Naquele momento, no Getsemane, ele não simplesmente pede os anjos para vir e retirar ele dali, porque ele estava aqui com um propósito. Ele falou assim: não, o propósito tem que ser maior do que o medo. E ele vence o medo. Irmão, se você acha que Jesus não estava com medo ali, eu tenho plena certeza por isso. Vai dizer que ele soa sangue, a medicina vai falar algumas coisas sobre isso. Há um tempo atrás eu estudei sobre isso, mas eu já esqueci. Mas vai falar que ele estava numa mistura de sentimentos, a ponto de suar sangue, a ponto dos seus vasos sanguíneos estourarem próximo à pele. Então a gente vê que Jesus, ele realmente tinha medo daquela hora, porque como não ter medo de ser crucificado, de passar tudo que ele ia passar. Mas ele falou assim: não, o propósito é maior, o propósito é melhor. Eu vou passar tudo isso porque Yuri não tem condição de passar, porque Ralph não tem condição de passar, porque Isabela não tem condição de passar, porque Ilana não tem condição de passar, porque nenhum de nós temos condição de passar o sofrimento que Jesus passou e viver em santidade também. Nenhum de nós que estamos assistindo também não temos esse poder de passar pelo que Jesus passou. E Jesus fala: o meu propósito é maior. O meu propósito é unir o homem novamente ao meu Pai que está no céu. E a gente entende duas coisas essenciais. É o que eu quero te trazer nessa noite, irmãos. É duas coisas. É confiar no Deus Todo-Poderoso que te chamou e te capacitou. E o outro é entender o propósito que Deus tem para a sua vida. E o propósito que Deus tem para o reino através de sua vida. Às vezes a gente tem muito preocupado com o que Deus pode nos dar, mas na verdade a gente tem que se preocupar com o que Deus quer fazer através de mim, para as pessoas que estão lá fora, para as pessoas que estão na nossa família, para as pessoas que estão ao nosso redor, para essa cidade. Qual é o sentido que Deus, qual é o propósito que Deus quer para nós? E quando a gente entender o propósito, o medo não vai conseguir nos parar. O medo não vai nos conseguir deter mais. Deuteronômio, seguindo, já estou finalizando, irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Capítulo 5, verso 23. Aleluia. Vai dizer assim: e Moisés continuou dizendo: o fogo queimava no alto do monte, e vocês ouviram a voz em meio à escuridão. Então os chefes das outras tribos e autoridades chegaram perto de mim e me disseram: ó Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e o seu poder, e nós ouvimos falar no meio do fogo. Hoje nós ouvimos que é possível falar com Deus e não morrer e continuar vivo. Porém, não queremos nos arriscar outra vez. Com esse grande fogo de poder pode nos destruir. E se nós ouvirmos a voz do Senhor, o nosso Deus, sem dúvida morreremos. Nunca houve alguém que continuasse a viver depois de ter ouvido a voz de Deus, do Deus vivo falando através do meio do fogo. Moisés, volte para o monte e escute o que o Senhor Deus quer dizer. E depois que Deus falar, vem até nós e nos conte o que Ele quer nos dizer. Irmãos, toda a mensagem eu queria chegar nesse ponto. É algo muito interessante. A gente está vivendo algo novo de Deus. O pastor, por muitas vezes, ele ministrou aqui que os céus estão abertos. E é bem verdade. A glória do Senhor paira sobre este lugar. Nós hoje aqui estamos assim como o povo naquela época com Moisés. Se a gente abrir os nossos ouvidos, a gente consegue ouvir Deus falar. A gente consegue ouvir o mover do Senhor, o mover do Espírito, o mover da glória de Deus. A gente consegue sentir Deus palpavelmente.
A gente consegue. Se você fechar os seus olhos e orar, você vai sentir um arrepio diferente no corpo. Você acha que é o quê? É o próprio Deus nos afagando, nos abraçando. A gente realmente está vivendo céus abertos nessa igreja. Agora o interessante, irmãos, que aquele povo vê a glória de Deus, ouve Deus falar diretamente com eles. E o que eles fazem? Não, Senhor, eu quero mais, eu quero subir mais um monte, eu quero me consagrar, jejuar 3 dias, assim como Deus tinha falado, e me consagrar e subir ao monte e falar com Deus Todo-Poderoso, de exaltá-lo e ouvir o que Deus tem preparado para nós. Mas aquele povo não faz isso. Ele fala: não, Moisés, a gente já ouviu Deus, e foi demais para mim. Eu não quero viver o extraordinário de Deus mais. Agora, Moisés, vai lá e simplesmente você ouve o que Deus quer falar e traz para nós. Irmãos, eu falo isso para que a gente não faça isso com Deus. Deus quer falar no meio da igreja. Deus quer usar todos nós na presença dEle. Ele não quer só usar quem está aqui à frente liderando. Ele não quer usar somente o corpo de obreiros que está sendo separado agora. Ele não quer somente usar o pastor a falar conosco. Deus está falando nessa noite que Ele quer falar com cada um de nós, de forma que sintamos a presença dEle. E agora nós somos o povo de Deus. E nós vamos escolher se a gente vai deixar o medo nos afastar da voz de Deus e falar assim: não, Senhor, usa somente quem está lá na frente, usa somente quem vai pregar, usa somente quem vai louvar. Talvez você que está aí em casa também assistindo, você está falando: não, usa quem está lá, não me usa. Mas Deus está falando: eu estou abrindo os céus para te usar. Eu estou abrindo os céus para falar diretamente com você, para que você veja a minha glória e sinta o meu poder. Irmãos, eu creio que o desejo de Moisés naquele momento era falar assim: não, gente, eu não quero isso, eu quero que vocês sintam a presença de Deus. Eu quero que vocês subam ao monte todos os dias, assim como eu subo a orar, e se encontrem com Deus. Irmãos, é interessante. Não permita que o medo paralise a sua fé. Não permita que o medo te atinja de tal forma que você não veja mais a glória de Deus. Não permita que o medo te afaste do que Deus tem preparado para você. Não permita que o medo te impeça de profetizar, de passar revelações, de orar por pessoas para elas serem curadas. Não permita, irmãos, que o seu medo afaste Deus de você, ou afaste você de Deus, na verdade. Que Deus, Ele continua no mesmo lugar. Então não permita, irmão, que esse medo... Eu ensinei 2 coisas aqui, que a gente, se usar e orar e buscar de Deus, a gente consegue vencer esse medo. Deus, Ele tem me falado algo há vários dias, e eu tenho buscado de Deus discernimento para usar aquilo que o Senhor tem dado. Mas eu creio que o Senhor já tem feito coisas grandes. Eu creio que o Senhor já tem feito maravilhas nesse lugar. Então não permita que o medo te paralise. Não permita, irmãos. Porque Deus está falando com você nessa noite, que Ele tem coisas maravilhosas a fazer com você. Ele tem coisas maravilhosas a operar com você. E o principal, irmãos, não permita que, assim como aquele povo permitiu que o medo afastasse eles de Deus,